O escopo de uma variável especifica sua vida útil. As variáveis locais também são conhecidas como variáveis de métodos locais. Os parâmetros de método são conhecidos como argumentos de método. As variáveis de instância são conhecidas como atributos, campos e variáveis não estáticas. E as variáveis de classe também são conhecidas como variáveis estáticas. As variáveis locais são definidas dentro de um método. Elas podem ser definidas dentro de construções de código, como declarações if, de loop ou switch. Normalmente você usaria as variáveis locais para armazenar os resultados intermediários de um cálculo. Em comparação com os outros três âmbitos de variáveis listadas anteriormente, elas têm um menor âmbito de aplicação, ou seja, tempo de vida. O tempo de vida de uma variável é determinado pelo seu âmbito de aplicação. Se o escopo de uma variável é limitado a um método, a sua duração de vida é também limitada a este método. Você pode perceber que esses termos são utilizados alternadamente. As variáveis locais é um dos temas favoritos de OCA. É provável que você veja uma pergunta que parece ser sobre um tema bastante complexo, como herança ou manipulação de exceção, mas na verdade ele vai estar testando seu conhecimento sobre o escopo de uma variável local. As variáveis que aceitam valores em um método são chamadas parâmetros do método. Eles são acessíveis apenas no método que os define. O âmbito de um parâmetro de método pode ser tão longo como a de uma variável local, ou maior, mas nunca pode ser mais curto. Instância é outro nome para um objeto. Assim, uma variável de instância está disponível para a vida de um objeto. Uma variável de instância é declarada dentro de uma classe, mas fora de todos os métodos. É acessível a todos os métodos não estáticos definidos em uma classe. A variável de classe é definida utilizando a palavra-chave static. A variável de classe pertence a uma classe, não a objetos individuais. A variável de classe é compartilhada entre todos esses objetos. Os objetos não têm uma cópia separada de variáveis de classe. Você não precisa mesmo de um objeto para acessar uma variável de classe. Ele pode ser acessado utilizando o nome da classe no qual ela está definida. Podemos comparar a utilização de variáveis em diferentes escopos. Variáveis locais são definidas dentro de um método e são normalmente utilizadas para armazenar os resultados intermediários de um cálculo. Parâmetros de método são utilizados para transmitir valores para um método. Esses valores podem ser manipulados e podem também ser armazenados como estado de um objeto, atribuindo-lhes a variáveis de instância. Variáveis de instância são utilizadas para armazenar o estado de um objeto. Estes são os valores que precisam ser acessados por vários métodos. E variáveis de classe são utilizadas para armazenar valores que devem ser compartilhados por todos os objetos de uma classe. Variáveis podem ter diferentes âmbitos. O escopo de variáveis locais pode ser mais curto do que os parâmetros dos métodos. O escopo de variáveis locais é menor do que a duração de um método se eles estão declarados em um subbloco. Variáveis com o mesmo nome em diferentes escopos. O fato de que os escopos de variáveis sobrepõem resulta em combinações interessantes de variáveis dentro de diferentes âmbitos, mas com os mesmos nomes. As variáveis locais e parâmetros de método não podem ser definidas com o mesmo nome. O código a seguir define um parâmetro de método e uma variável local com o mesmo nome, e isso vai afetar a compilação. Então, não vai compilar o código a seguir. Uma classe pode definir variáveis locais com o mesmo nome que as variáveis de instância ou classe, como podemos ver no código a seguir. Vamos falar agora sobre coleta de lixo. Java também fornece um método chamado de finalizer, o qual é acessível a todas as classes. O método finalizer é definido na classe java.len.object, que é a classe base de todas as classes Java. E todas as classes Java podem substituir o método finalizer, que executa pouco antes de um objeto ser coletado. Em teoria, você pode utilizar este método para liberar recursos que estão sendo utilizados por um objeto, embora isso não seja recomendado, porque a sua execução não é garantida. O ciclo de vida de um objeto começa quando ele é criado e dura até que ele saia do seu âmbito, ou já não seja mais referenciado por uma variável. Quando o objeto é acessível, ele pode ser referenciado por outra variável, e outras classes podem utilizá-lo, chamando seus métodos e acessando suas variáveis.
Um objeto entra em cena quando você utiliza a palavra-chave new. Você pode inicializar uma variável de referência a este objeto. Observe a diferença entre declarar uma variável e inicializá-la. Temos aqui a variável cliente prioritário, que está sendo declarada como tipo cliente. E temos a variável cliente, que estamos declarando com o tipo cliente e estamos inicializando com o novo objeto através do new cliente. Quando o objeto se torna acessível. Depois que um objeto é criado, ele pode ser acessado utilizando a variável de referência, até que saia do escopo ou sua variável de referência seja explicitamente definida como nulo. Além disso, se você atribuir outro objeto para a variável de referência inicializada, o objeto vai tornar-se inacessível. Você pode acessar e utilizar um objeto dentro de outras classes e métodos. Como um objeto se torna inacessível? Se puder deixar de ser referenciado por qualquer variável, um objeto vai se tornar inacessível. Um objeto também pode se tornar inacessível se sair do escopo. O objeto é marcado como elegível para ser coletado como lixo quando não pode ser acessado, o que pode acontecer quando o objeto sai do escopo, ou também pode acontecer quando a variável de referência de um objeto é atribuído com valor nulo ou é reinicializada. No exame OCA, é provável que você responda a perguntas sobre a coleta de lixo para o código que tem várias declarações e inicializações de variáveis. O exame pode consultar você sobre o número total de objetos que são elegíveis para a coleta de lixo após uma determinada linha de código. O coletor de lixo é um segmento de baixa prioridade que marca os objetos elegíveis para a coleta de lixo na JVM e em seguida limpa a memória desses objetos. Você pode determinar unicamente quais objetos são elegíveis para serem coletados. Você nunca pode determinar quando o objeto particular será coletado. O usuário não pode controlar ou determinar a execução de um coletor de lixo, pois é controlado pela JVM. Você pode ter certeza apenas de quais objetos estão marcados para a coleta de lixo. Você nunca pode ter certeza exatamente quando o objeto será coletado, então preste atenção para perguntas como expressões como quais os objetos com certeza devem ser coletados durante o próximo ciclo do Garbage Collector, para o qual a resposta real nunca pode ser conhecida. O tipo de retorno de um método indica o tipo de valor que o método irá retornar. O método pode ou não retornar um valor. Um que não retorna um valor tem um tipo de retorno nulo. O método pode retornar um valor primitivo ou um objeto de qualquer classe. Do tipo de retorno pode ser qualquer um dos 8 tipos primitivos definidos em Java, ou o nome de qualquer classe ou interface. Opcionalmente, você pode atribuir o valor retornado por um método a uma variável. Se você não atribuir o valor retornado de um método, não é nenhum erro de compilação, nem uma exceção em tempo de execução. Parâmetros do método são as variáveis que aparecem na definição de um método e especificam o tipo e o número de valores que um método pode aceitar. Você pode passar vários valores para um método como entrada. Teoricamente, não há um limite existente no número de parâmetros que um método pode ser definido, mas não é uma boa ideia definir mais do que 5 ou 6 parâmetros, pois é complicado utilizar um método com muitos parâmetros, e porque você também tem a verificação cruzada dos tipos e finalidades, que serão feitas várias vezes para garantir que você está passando os valores corretos nas posições corretas. Embora os termos parâmetros de método e argumentos de método sejam utilizados alternadamente, eles não são a mesma coisa. Parâmetros do método são as variáveis que aparecem na definição de um método. Já os argumentos do método são os valores reais que são passados para o método enquanto ele está executando. Se o método não aceita qualquer parâmetro, os parênteses que seguem o nome do método estão vazios. Uma vez que a palavra-chave void é utilizada para especificar que o método não retorna o valor, você pode pensar que é correto utilizar a palavra-chave void para especificar que o método não aceita qualquer parâmetro também, mas isto é incorreto. Podemos definir um parâmetro que pode aceitar argumentos variáveis nos seus métodos. Você pode definir apenas um argumento variável em uma lista de parâmetros, e ele deve ser a última variável na lista de parâmetros. Se você não cumprir com estas duas regras, seu código não vai compilar. Se o seu método definir vários parâmetros do método, a variável que aceita argumentos variáveis deve ser a última na lista de parâmetros.
No exame OCA, você pode ser questionado sobre os tipos de retornos válidos de um método, que não aceita qualquer parâmetro. Note que existem combinações válidas e inválidas do número e tipos de parâmetros de um método que podem ser passados e o valor que ele pode retornar. Eles são independentes uns dos outros. Você pode passar qualquer tipo e número de parâmetros para o método, incluindo primitivos, objetos de uma classe e objetos referenciados por uma interface. Algumas regras em relação à definição de parâmetros de método. Você pode definir vários parâmetros para um método. O parâmetro método pode ser um primitivo, objetos referenciados por uma classe ou por uma interface. Os parâmetros do método são separados por vírgula, e cada parâmetro de método é precedido pelo nome do seu tipo, ou seja, deve ter um tipo explícito declarado com o seu nome. A instrução de retorno é utilizada para a saída de um método, com ou sem valor. Para a lógica que define o tipo de retorno, a instrução de retorno deve ser imediatamente seguida por um valor de retorno. Para os métodos que não retornam valor, a instrução de retorno pode ser utilizada sem um valor de retorno para sair de um método. Os métodos que não retornam valor são do tipo de retorno void e não são obrigados a definir uma instrução de retorno. Podemos utilizar a instrução return em um método, mesmo que ele não retorne um valor. Normalmente essa declaração é utilizada para definir uma saída precoce de um método. Note-se que há uma diferença na instrução de retorno, sendo a última declaração em um método e sendo a última instrução a ser executada em um método. A instrução de retorno não precisa ser a última instrução em um método, mas deve ser a última instrução a executar em um método. Temos aqui alguns itens importantes a serem observados ao definir a instrução de retorno. Para um método que retorna valor, a instrução de retorno deve ser seguida imediatamente por um valor. Para um método que não retorna um valor, o tipo de retorno é void. A declaração de retorno não deve ser seguida por um valor de retorno. Se o compilador determinar que a declaração de retorno não é a última declaração ao executar um método, o método não será compilado. Um método pode ou não aceitar argumentos. Um método pode ou não retornar um valor também. Um método que retorna um valor utilizando a palavra-chave return deve ser seguido pelo nome de uma variável ou expressão cujo valor é passado de volta para o método de chamada. O valor retornado de um método pode ou não ser atribuído a uma variável. E se o valor é atribuído a uma variável, o tipo de variável deve ser compatível com o valor do tipo de retorno. A instrução de retorno deve ser a última instrução em um método. Códigos colocados após as declarações de retorno não são acessíveis e não compilam. Um método pode ser um método de instância, não estático, ou um método de classe, estático. E um método pode levar zero ou mais parâmetros, mas pode retornar somente 0 ou 1 valores. Métodos sobrecarregados são métodos com o mesmo nome, mas com lista de parâmetros diferentes. Aqui estão algumas regras para a definição de métodos sobrecarregados. Métodos sobrecarregados devem ter diferentes parâmetros de método. Eles podem ou não definir um tipo de retorno diferente. Podem ou não definir diferentes modificadores de acesso também. Métodos sobrecarregados não podem ser definidos apenas mudando seu tipo de retorno ou modificadores de acesso. Métodos sobrecarregados aceitam diferentes listas de argumentos. As listas de argumentos podem diferir em termos de qualquer um dos seguintes procedimentos: alteração no número de parâmetros que são aceitos, mudança nos tipos de parâmetros que são aceitos e mudança nas posições dos parâmetros que são aceitos. Os métodos também estão sobrecarregados corretamente se eles mudam apenas as posições dos parâmetros que são passados para eles. Embora você possa argumentar que os argumentos aceitam as mesmas coisas, na verdade, com apenas as suas posições divergentes, o compilador já vai tratá-los como lista de argumentos diferentes. Métodos não podem ser definidos como métodos sobrecarregados se eles diferem apenas em seu tipo de retorno. Métodos não podem ser definidos como métodos sobrecarregados se apenas diferem nos seus modificadores de acesso. Construtores vêm em dois tipos: construtores definidos pelo usuário e construtores padrão.
O autor de uma classe tem controle total sobre a definição dela. O autor pode ou não definir um construtor em uma classe. Se o autor definir um construtor em uma classe, ele é conhecido como construtor definido pelo usuário. Aqui a palavra usuário não se refere a outra pessoa ou classe que utiliza esta classe, mas em vez disso, refere-se à pessoa que criou aquela classe. Observe que um construtor é chamado quando você cria um objeto de uma classe. Um construtor tem um tipo de retorno implícito, que é a classe no qual ele está definido. Ele cria e retorna o objeto daquela classe, e é por isso que você não pode definir um tipo de retorno para um construtor. Observe que você pode definir construtores utilizando qualquer um dos 4 modificadores de acesso. Você pode definir um construtor utilizando todos os 4 modificadores de acesso: Public, Protect, Private e Default. Um construtor não deve definir qualquer tipo de retorno. Em vez disso, ele cria e retorna o objeto do qual ele está definido. Se você definir um tipo de retorno para um construtor, ele vai deixar de ser tratado como construtor, em vez disso, vai ser tratado como método regular, mesmo que ele compartilhe o mesmo nome que uma classe. Um bloco inicializador é definido dentro de uma classe, não como parte de um método. Ele na verdade executa para cada objeto que é criado para uma classe. No exemplo a seguir, a classe cliente define um bloco inicializador. O que acontece se você não definir qualquer construtor em uma classe? Na verdade, se você não definir um construtor em uma classe, o compilador vai definir um construtor padrão para você. Agora, se você inserir um construtor, esse construtor padrão não será inserido pelo compilador. Após a recompilação, o compilador Java vai notar que você não define um construtor na classe funcionário, por exemplo. Ele vai adicionar um construtor padrão para ela. Java define um construtor padrão se e somente se você não definir um construtor. Se uma classe não define um construtor, o compilador irá adicionar um construtor padrão sem argumento para a classe. Mas se você modificar a classe mais tarde adicionando um construtor, o compilador Java irá remover o construtor padrão. Da mesma maneira que você pode sobrecarregar métodos em uma classe, você também pode sobrecarregar os construtores de uma classe. Os construtores sobrecarregados seguem as mesmas regras como discutidas para métodos. Construtores sobrecarregados devem ser definidos usando diferentes listas de argumentos, e construtores sobrecarregados não podem ser definidos apenas por uma mudança nos modificadores de acesso. Vamos lembrar de algumas regras aqui para definir e usar construtores sobrecarregados. Construtores sobrecarregados devem ser definidos usando diferentes listas de argumentos. Construtores sobrecarregados não podem ser definidos apenas por mudança nos modificadores de acesso. Construtores sobrecarregados podem ser definidos usando diferentes modificadores de acesso. Um construtor pode chamar outro construtor sobrecarregado utilizando a palavra-chave diz. Um construtor não pode invocar um outro construtor utilizando o nome de sua classe. E se estiver presente, a chamada para outro construtor deve ser a primeira instrução em um construtor. O que é um campo de objeto? Um campo de objeto é outro nome para uma variável de instância definida em uma classe. Aspirantes à certificação sempre ficam confusos sobre se os campos de objetos são os mesmos que as variáveis de instância de uma classe. Quando você responder à pergunta sobre leitura e escrita de valores em um campo de objeto, atente para os seguintes pontos, que vai ajudá-la a escapar de armadilhas feitas pelos autores do exame. Modificadores de acesso de métodos utilizados para ler e gravar o valor de campo do objeto, e construtores que atribuem valores às variáveis de instância. Lembre-se de algumas informações que você deve prestar atenção ao chamar métodos. Primeira coisa, a anotação correta utilizada para chamar um método em uma variável de referência de objeto, o número correto de parâmetros do método que deve ser passado para um método, e o valor do retorno de um método que é atribuído a uma variável. Quando você chamar um método, você deve passar para ele um número exato de parâmetros do método que estão definidos nele. Na definição anterior da classe funcionário, o método setNome define um parâmetro do tipo string. Você pode passar um valor literal ou uma variável de método, tal como um parâmetro do método. As seguintes invocações estão corretas.
Além disso, você não pode atribuir um valor de retorno de um método a uma variável incompatível como se segue. Vemos aqui, estamos tentando atribuir a uma variável inteira. Isso não pode acontecer. Você pode ler e escrever campos de um objeto ou usar métodos para acessar diretamente as variáveis de instância de uma classe, mas não é uma boa ideia permitir o acesso às variáveis de instância fora de uma classe. Um objeto bem encapsulado não expõe suas partes externas para o mundo exterior. Ele define um conjunto de métodos que permite que os usuários da classe possam interagir com ele. Como exemplo do mundo real, você pode comparar uma classe de banco com um objeto bem encapsulado. Um banco não expõe os seus elementos internos, seus cofres e contas para o mundo exterior, assim como uma classe bem encapsulada em Java não vai expor suas variáveis que ela utiliza para armazenar o estado de um objeto fora daquele objeto. Os membros privados de uma classe, variáveis e métodos são utilizados para esconder informações sobre uma classe? Por que você precisa ocultar informações em uma classe? Lembre-se, você não quer que ninguém saiba sobre todos os seus pontos fracos. Você não quer que ninguém seja capaz de controlar sua mente. O mesmo se aplica a uma classe que você define em Java. Uma classe pode precisar de um número de variáveis e métodos para armazenar um estado de objeto e definir o seu comportamento, mas você não gostaria que todas as outras classes soubessem sobre ela. Você deve ter notado que os campos do objeto de uma classe que não são bem encapsulados são expostos fora da classe. Essa abordagem permite que os usuários de classe atribuam valores arbitrários para os campos do objeto. Encapsulamento é um conceito que define as variáveis e os métodos juntos em uma classe. A ocultação de informações originadas a partir da aplicação é a finalidade do conceito de encapsulamento. Esses termos também são utilizados de forma intercambiável. Ao expor a funcionalidade do objeto somente através de métodos, você pode impedir que as variáveis privadas tenham valores atribuídos a partir de qualquer valor que não se encaixe às suas necessidades. Uma das melhores maneiras de criar uma classe bem encapsulada é definir suas variáveis de instância como variáveis privadas e permitir o acesso a estas variáveis utilizando métodos públicos. As referências a objetos e tipos primitivos se comportam de forma diferente quando eles estão sendo passados para um método por causa das diferenças na forma como esses dois tipos de dados são armazenados. O valor de um tipo de dado primitivo é copiado e é passado para um método. Assim, a variável cujo valor foi copiado não muda. Não há problema em definir um parâmetro de método com o mesmo nome de uma variável de instância ou campo de objeto. Dentro de um método, o parâmetro de método tem precedência sobre o campo de objeto. Quando o método refere-se à variável, refere-se ao parâmetro, e não à variável de instância. Para acessar a variável de instância dentro do método, esta variável deve ser precedida com a palavra-chave diz. Esta é a palavra-chave que se refere ao próprio objeto. Quando você passar uma variável primitiva para o método, seu valor é o mesmo após a execução do método. O valor não é alterado, independente do fato do método atribuir novamente um valor primitivo para outra variável ou modificá-lo. Quando reatribuir as referências de um objeto passada para eles, quando você passar uma referência de objeto para o método pode atribuí-la a outra variável. Ao passar um objeto para um método, esse valor será passado por referência. Essa referência aponta para o endereço na memória. E ao modificar esse valor, estaremos modificando diretamente na memória. Então o valor realmente é modificado.